Amém, igreja? Pedi para ficar para fazer um fundinho. A Marcela me apresentou, mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Mari, juntamente com o Rodrigo, com a minha casa, que eu falo que não é só eu, não é só ele. Quando a gente serve e a gente tem uma família, a nossa casa, a nossa família serve ao Senhor. Então, quando tem célula, quando tem alguma coisa, não sou eu ou o Rodrigo, ou nós dois, é eu e a minha casa. Mar, muito obrigada, Deus te abençoe. E saiba que eu sou eternamente grata por sua vida, pelos seus conselhos. Só Deus e eu e você sabemos. Muito obrigada. Nós estamos ali. Agradecer também ao meu pastor Leandro, aos pastores daqui também, por tanta, como se diz, por abrir as portas daqui e por realmente nos ajudar, né? Em um tempo que a gente estava ali. E eu não vou ser longa. Eu pedi ao Senhor uma palavra e na hora que Ele me deu, eu relutei várias vezes com essa palavra. Porque eu falei, Senhor, é um culto de jovens. Eu sou jovem, tá, gente? Eu tenho apenas 30 anos. 3 filhos, aí vocês imaginam. Tem uns cabelos brancos aqui, mas é os meus filhos, né? E os meus filhos espirituais. Tem uns cabelinhos brancos aqui, mas eu tenho apenas 30 anos. E é uma honra servir a esse Deus. E quando eu pedi ao Senhor uma palavra para vir aqui ministrar, o Senhor logo me deu uma palavra tão simples. E que ao meu ponto de vista eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma palavra, né? Que a gente quer assim, mas o Senhor não, é essa. E eu falei com o Rodrigo várias vezes, amor, eu não sei, mas eu não estou confiante com essa palavra. E fiquei nessa. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Então confirma meu coração. E não tem maneira melhor dele confirmar, igual ele confirmou aqui. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Lucas 7, versículo 36. Nós vamos ler do 36 ao 50. Então é sobre isso. O Senhor quer nos levar a uma dimensão diferente nesta noite. E eu não sei se você, assim como eu, entrou por aquela porta disposto e disposta a entregar tudo para Ele. E eu acho que Ele reuniu, eu tenho certeza de que Ele nos reuniu aqui hoje com um só propósito. Eu gostaria, não sei se é costume de vocês, mas eu queria que vocês ficassem de pé. Aleluias. Abram a Bíblia de vocês em Lucas 7, versículo, nós vamos ler do 36 ao 50. Amém? Todos acharam? Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorriso bem lindo para ele e fala assim, que bom que você veio hoje. Deixa eu te falar algo, eu sempre escuto muito, não é na minha igreja, não é aqui, mas eu escutava muito isso. Fala, Jesus. Hoje você vai falar assim, Jesus fala comigo. Jesus não é ninguém que não está aqui, o Senhor quer falar comigo. Abra o seu coração nessa noite, Ele já vem falando desde o início e Ele confirmou. Então, se eu pudesse ir embora agora, eu iria embora satisfeita porque o Senhor já falou. Ele já está na casa. E há uma diferença enorme que nós vamos ver aqui de convidar a presença de Jesus e de receber a presença de Jesus. Então, se portem, se posicionem agora para vocês receberem a presença de Jesus. Nós vamos ler. O texto é a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Vocês estão entendendo o mistério? Deus é lindo demais. 36 diz, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, uma pecadora, repita comigo, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés chorando, começou-lhe a regar os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele disse, dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes
500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-me, pois, qual deles o amara mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluias. Pode se assentar. Aleluias. E aquilo que o Senhor me deu é algo muito simples. É algo que aos meus olhos eu falei assim: Senhor, é uma palavra tão simples. Mas desde o momento que Ele me mandou abrir a palavra dEle e me deu essa mensagem, Ele começou a falar ao meu coração. E não há nada melhor do que a palavra falar com você antes de você passar lá à frente. Porque é necessário que a palavra entre no seu coração para que ela transborde. E eu comecei a ler e o Senhor veio, eu relutando, falando com o Senhor: Pai, eu acho que não é essa a palavra. Eu tenho praticamente certeza. Mas quando a gente se dispõe a fazer e a entregar aquilo para o Senhor, a gente não entrega somente aquilo que a gente quer. Ainda mais jovem, se a gente for entregar aquilo que a gente quer, eu falo a gente, né, Marcelo? A gente se inclui nisso. E é muito simples a gente entregar algo que não vai nos doer, né? E quando o Senhor fala: não, eu quero que você vai e faz porque é do meu jeito. E eis-me aqui. E eu queria só puxar um pouco antes, né, de entrar aqui no versículo 36. Eu não quero me apegar a nada que eu escrevi, mas eu quero tentar seguir alguma coisa aqui, mas o Senhor já vem falando no meu coração e eu vou seguir só aquilo realmente que Ele já colocou no meu coração para falar para vocês. Quando a gente faz um convite para alguém que seja, principalmente para a nossa casa, que a nossa casa é um lugar onde que não é todo mundo que vai entrar. Até eu vi uma postagem sua falando mais ou menos disso. E quando a gente convida alguém à nossa casa, a gente está convidando e sabendo que nós precisamos receber aquela pessoa, né? E quando aqui os fariseus, eles convidaram Jesus, eu acho, assim, pelo que eu estudei, eu acho que eles o convidaram muito pela fama que Jesus, né, estava tendo naquele tempo, que Jesus estava passando naquela região, fazendo milagres, operando maravilhas, e o nome de Jesus estava circulando. E os fariseus, eu queria só falar aqui, que eu já sei que vocês sabem, que vocês são muito estudados da palavra do Senhor, glória a Deus por isso, mas eu queria falar com vocês quem eram os fariseus. Os fariseus na Bíblia eram um grupo de judeus religiosos que viviam no século antes de Cristo, e enfim, eles se destacavam por sua rígida observância da lei judaica, incluindo interpretações e tradições orais. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e espíritos e na vinda de Messias, de acordo com tudo, né? As características dos fariseus: o legalismo, tradições orais, separações, influência social, oposição a Jesus. Então, eles não estavam interessados em confiar Jesus pelo que Jesus era, por quem Jesus era. Eles estavam interessados em convidar Jesus pela fama do Jesus que estava percorrendo, e eles eram pessoas cultas, eram pessoas que eu imagino que na sociedade eles eram bem vistos, né? E aquelas pessoas que conheciam muito a palavra, que conheciam muito as leis. E quando eu estava lendo o 36, o versículo 36, logo veio à minha mente a diferença de você convidá-lo
e de você receber Jesus. Eles convidaram Jesus pelo simples fato de que vou convidar Jesus e eu assim nunca vi ninguém, e eu no meu relacionamento com Jesus, todas as vezes que eu convido ele para minha vida, todas as vezes que eu convido o meu amigo, o meu melhor amigo, para se sentar ao meu lado, ele nunca recusa um convite. E assim ele fez. Ele foi até a casa de Simão, o fariseu. Porém, na época, tinha algumas tradições, né? Que creio eu que não mudou muito. Quando alguém chega na sua casa, você quer honrar aquela pessoa, né? Mas você quer honrar aquela pessoa não porque ela tem a te oferecer. Até porque se eu for na sua casa, o que eu vou ter para te oferecer é mais 4 bocas, se eu não convidar mais alguém para ir comigo. Então, aquelas pessoas receberam Jesus como qualquer um. Eles receberam Jesus só para ter Jesus na casa deles. Simão, o fariseu, ele só recebeu Jesus por receber. E vamos combinar? Às vezes a gente recebe Jesus de tantas formas, né? A gente até convida ele, mas a gente não recebe-o da forma que ele precisa ser recebido. E a palavra do Senhor falava ao meu coração e eu questionava, pai, mas espera aí, tá bom. Eles convidaram, Jesus foi. Mas deixa eu te falar, há uma diferença entre Jesus estar e Jesus se manifestar. Em todo momento, até a chegada da mulher, Jesus ele foi, recebeu o convite, ele foi, e ele chegou, e Jesus se sentou. Vocês imaginam, se Jesus chegasse à sua frente, você perderia a oportunidade de desfrutar da presença do Senhor? Você perderia a oportunidade de aprender com Jesus? E aquele povo desperdiçou uma oportunidade única. Jesus chegou e na palavra vai falar, gente, eu tô assim tremendo aqui por dentro, que eu tô aqui de frente pro pastor Saulo. Meu Deus! E o pastor Saulo é uma sabedoria que a gente inspira, pastor. A sabedoria que o Senhor tem na palavra é inspiradora. E um dia, olha para você ver, meu Deus, não posso nem falar assim, um dia eu vou estar pregando e o Senhor vai estar sentado vendo, meu Deus! Ô pastor, é só pela graça. Mas a vida do Senhor e a sabedoria do Senhor é inspiração pra gente, tá? E voltando, eles receberam Jesus, mas eles não fizeram o que eles tinham que fazer. A presença de Jesus estava na casa. Eles não fizeram nada má. Receberam Jesus, Jesus sentou e ficou quieto. Mas, aqui no versículo 37 vai dizer, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. E aí, aciona algo em mim que eu fiquei assim, uau. Então vamos lá, Jesus. Deixa eu tentar seguir aqui um pouco. E eu fiz até uma pergunta aqui. Você tem convidado Jesus pelo que Ele pode te dar ou pelo que Ele é? Você tem vindo aqui às sextas-feiras, os domingos, para ter de Jesus ou para ter Jesus? Vocês têm convidado Jesus para a vida de vocês? Para se sentar lá, às vezes, que você está orando. Ah, Jesus, senta aqui como meu melhor amigo, vem cá me escutar. Ou vocês têm, aliás, pelo que Ele pode dar a vocês, que a gente está muito acostumado de ajoelhar e falar, Jesus, eu quero isso. Jesus, gente, eu já fui da idade de vocês, né? Não falando que eu, né, Marcelo? Tem que ficar de olho para não ficar falando que eu sou velha. Mas eu já fui da idade de vocês. E eu pedi ao Senhor tudo aquilo que eu não tive. Aliás, que eu tive e o Senhor quis tirar. E eu pedia muito ao Senhor. Um dia ainda vou ter a oportunidade de contar mais sobre o meu ministério, mas eu não quero entrar. Mas um dia eu pedia muito ao Senhor. Senhor, eu quero uma família. Mas eu quero uma família, eu quero um marido, eu quero meus filhos, eu quero uma família grande. E eu sempre pedia. E glória a Deus que hoje eu tenho. Mas eu pedi algo que eu não tive. Eu pedi os meus pais muito nova. Eu sou órfã. E eu tenho Jesus como meu tudo. Quem está à minha volta, quem me conhece há mais tempo, sabe disso. Jesus para mim
é algo inegociável, é uma presença inegociável. Para mim, Jesus é tudo que eu tenho. E eu falo isso assim com todas as minhas certezas, as minhas limitações, tudo. Jesus é tudo que eu tenho. E voltando aqui, a gente está muito acostumado a só pedir, mas a gente não está acostumado a entregar, a receber Jesus. E ali, aquelas pessoas, eles não se atentaram que Jesus estava na casa. E Jesus está na casa e ele se manifestar são duas coisas também diferentes. E Jesus, ele não se manifestou porque não deram abertura para Jesus naquela casa. E eu imagino que aquela mulher, ela ouviu, olha, Jesus está na casa de Simão. E eu imagino que ela já, com as falhas dela, com as limitações, porque Jesus não está nem aí para as suas falhas, para as suas limitações, para o buraco que você se encontra hoje. Ele não está nem aí, sabe por quê? A população, as pessoas, eles viam Jesus de uma forma, achavam que Jesus iria ser um homem, a gente até costuma falar na célula, né? Estava esperando aí um Jesus fortão. Jesus veio como um ser humano normal. Jesus, ele sentiu dores. E as pessoas não esperavam isso. Então tinha muita gente que não acreditava que ele era o Jesus. E eu imagino que aquela mulher ouviu falar, Jesus está na casa de Simão. Ela não pensou duas vezes. Ela não pensou em que as pessoas iriam falar dela. Se eu não me engano, pastor, você está aqui de frente para mim, você me corrija. Mas pelo que eu estudei, parece que ela era uma... Eu até anotei, mas eu já esqueci. Parece que ela era uma prostituta. Pelo que eu li um pouco. E ela, a palavra do Senhor só fala que ela era pecadora. E eu imagino aquela mulher, todo mundo sabia que ela era pecadora. E eu imagino que aquela mulher, ela não se limitou ao que as pessoas achavam dela. Ela não se limitou àquilo que as pessoas iriam achar que ela estava indo fazer. Sabe o que ela queria fazer? Se derramar aos pés de Jesus. Ela foi a única pessoa que foi literalmente receber Jesus. Ela recebeu Jesus. E deixa eu te falar, eu imagino já essa mulher indo ao encontro de Jesus. E a única coisa que ela queria era ter algo em mãos. Ter alguma coisa nas mãos dela para ela oferecer para Jesus. E você imagina, quantas vezes você já chegou de mãos abanando, de mãos vazias na presença do Senhor? Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela procurou levar algo que aos nossos olhos era só valioso. Mas mais valioso era o que ela sabia, o que foi que ela fez para conseguir aquele algo valioso. A palavra vai dizer que aquele nardo puro, ele era equivalente a 1 ano de trabalho de uma família. Então eles trabalharam 1 ano para conseguir comprar aquilo que ela nem pensou 2 vezes de oferecer para Jesus. Mas deixa eu te falar, aquela mulher, ela tinha um nardo, ela tinha um perfume caro para oferecer para Jesus. Jesus recebeu de uma pecadora. E às vezes você está aí com algo valioso, que mais valioso que nardo, que mais valioso que coisas caras é a sua vida. E às vezes você fala assim, Jesus, mas eu tô no momento que eu tô tão imperfeita, são tantos pecados, são tantas falhas, é tanta coisa, Pai. Às vezes Jesus só quer as suas lágrimas. E você tem questionado para Ele, eu entrego ou não? Eu vou entregar as minhas lágrimas, não vale de nada. Jesus conhece as suas lágrimas. Jesus é o único que sonda, conhece cada gotinha das suas lágrimas que escorrem pelos seus olhos. E logo vai falar que ela foi ao encontro de Jesus e ela pegou ali o vaso de alabastro e aquele nardo e foi ao encontro de Jesus. Eu já imagino aquela mulher, cara, que quando você tem algo para entregar a Jesus, você não vai olhar ninguém. Você não quer saber de ninguém que está te observando, que está te olhando. Você não precisa disso. Aquela mulher fitou os olhos. Eu imagino ela chegando naquela casa. Cadê Jesus? Cadê Jesus? E as pessoas, os fariseus. A pecadora está aqui. Ei, ela é pecadora. O que ela está fazendo aqui? Ela, cadê Jesus? Eu preciso achar Jesus. Eu preciso. Cadê os pés de Jesus? E as pessoas. Essa mulher é pecadora. O que ela está fazendo aqui? Deixa eu te falar algo. Para de focar
no que as pessoas ao seu redor falam. Quando você tem algo para entregar, ei, fita os olhos nele. Foca os teus olhos nele, porque você não vai entregar. Não é para Marcela, não é para o pastor, não é para os seus líderes. Não. Entenda uma coisa, como eu entendi, porque antes de falar, Deus tratou aqui. E a gente está muito focado de entregar a nossa melhor adoração, de vir para a igreja mais bonita. É lógico, você tem que sim, você tem que focar de entregar o seu melhor. Eu estou falando aqui, porque o seu corpo, como o meu, é templo e morada do Espírito Santo. Como ele é templo e morada do Espírito Santo, ele não vai se portar e eu não vou colocar qualquer coisa. O Espírito Santo não é qualquer coisa. O Espírito Santo é o Espírito Santo. E eu imagino ela chegando ali, e a palavra vai dizer que ela não se atentou, ela não olhou para ninguém. A única coisa que ela queria era entregar aquilo que ela foi entregar. Quantas vezes você vem até disposto a entregar, chega naquela porta, o irmão não olhou para mim, aí você perde. Seu nardo ficou lá fora. O que você vai fazer? Você entra com aquilo no coração, com o seu coração fechado, você já não entrega mais nada. Eu não estou falando só de igreja, estou falando da nossa vida. Porque o nardo, o perfume caro daquela mulher, se você fosse como eu já consigo imaginar tudo que aquela mulher passou ao decorrer de um ano para ter aquilo valioso que ela tinha para entregar para Jesus. E ela chegou ali e a única coisa que ela queria, o único objetivo que ela tinha naquele dia é entregar para Jesus. E a palavra vai dizer, logo aqui nos versículos, no versículo 38, vai dizer: e estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Vocês imaginam essa cena? Ninguém estava nem aí para Jesus. Todo mundo estava desperdiçando a presença de Jesus. Aquele povo poderia estar aprendendo com Jesus. Aquele povo poderia estar sendo alimentado. Aquele ambiente poderia ser um ambiente de milagres. E o povo não aproveitou a presença de Jesus naquele lugar. Quantas vezes eu já desperdicei a presença de Jesus? Não só na igreja. Às vezes o Senhor te chama para o particular no meio do seu dia. Ah não, Jesus, estou muito ocupado. Às vezes Jesus te chama, filha, levanta aí, 3 horas da manhã. Ah não, estou com muito sono. Às vezes Jesus quer ter um particular com você. Como que é seu nome? Karina? Ela é americana? Ela entende? Entende português? Você imagina, Karina, né? Você imagina Jesus te incomodar na madrugada. Ou então no dia normal. Na rua. Vamos colocar na rua, né? Porque na rua tem hora que o povo fala assim, no mínimo é doido, né, Vitor? No mínimo é doido, tá conversando sozinho. Mas você já imaginou? Ei, Karina, preciso falar com você agora. Você já imaginou? O que você iria fazer? Jesus, tô aqui, pai. Fala. Para tudo. Tô aqui, Senhor. Parei. Quero ter um particular com você. Você já imaginou isso? Aquele povo, eles não se atentaram que Jesus, a presença do Jesus estava na casa. Eles não estavam nem aí. Mas aquela mulher, ela foi diferente. Aquela mulher, ela fez o que nenhum deles fizeram. Ela recebeu, ela entregou para Jesus. E eu imagino, sabe, que ao entrar ali, ela quebrou muito a cabeça daquele povo. Porque ela não era convidada. Ela estava ali como intrusa. E ela era pecadora. Porque eu acho o cúmulo dele, né? A gente sabe que o Lucas escreveu. Mas espera aí. Sem nome. A pecadora. E logo a gente vai ver que
aquele que, principalmente Simão, ele foi questionar com Jesus. Peraí, pai. Pai não, né? Jesus, sabes quem é ela? Eu imagino. Jesus, você sabe o que essa mulher é? Você sabe quem ela é? Você sabe o que o povo fala dela? Ah, se esse fosse mesmo profeta, ele saberia quem é ela. Mas deixa eu te falar algo. Enquanto estava falando de Jesus, enquanto estava com olhares, enquanto estava aquele clima, Jesus, ele não se manifestou. Mas a partir do momento que falou da mulher, aí Jesus entrou em defesa dela. E aqui, logo no versículo 40, vai falar: e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-me, pois, qual deles o amara mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem julgou mais, a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Ninguém, eu imagino que todo mundo olhou ali para aquela mulher e só sabia julgar. Agora Jesus fala: vês tu esta mulher? Vocês imaginam essa cena? Aí, Jesus falou muito nessa parte comigo, porque a gente se atenta tanto aos barulhos, né, à nossa volta, ao que as pessoas vão achar, ao que as pessoas vão dizer. Ah, tá na presença do Senhor agora, mas era da forma que era. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como Jesus falou para Simão: vês tu esta mulher? Ele fala para você aqui hoje, porque Ele é o único que conhece o teu particular. Ele é o único que sonda e conhece o seu coração. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Eu costumo falar, até lá com os jovens, essa questão de adoração é algo que é você e Deus. A sua intensidade, Marcela não precisa saber. Sabe por quê? Eu tenho certeza de que cada um de vocês tem um relacionamento especial com Jesus. Tenho certeza disso. E aquilo que vocês carregam, aquilo que Jesus falou com você, é só você que vai saber. Então a sua intensidade de entrega, aquilo que você tem derramado aos pés de Jesus, cara, é só você e Ele. Ninguém tem nada a ver com a sua forma, com a sua entrega. Não. Aquilo que Deus falou com você, só se Ele tiver falado, né, através de uma pessoa, no meio de todo mundo, e todo mundo vai saber. Mas é só você e Ele. E eu imagino que ela não estava nem aí para nada, porque ela sabia que a única pessoa que poderia ajudá-la, que a única pessoa que poderia fazer algo por ela, perdoar os pecados, era Jesus. Então ela não se atentou ao que ninguém ia achar, ela não estava nem aí. E assim que nós temos que fazer às vezes. Não estou nem aí para quem vai achar, eu vou lá e vou me derramar. Porque Ele é o único que pode me tirar desse abismo que a depressão me colocou. Porque Ele é o único que pode estender a mão para mim no momento que ninguém estendeu. Ele é o único que vai te tirar aí dessa depressão, dessa ansiedade que você tem vivido, desse buraco que Satanás te colocou. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você clamar por Ele, clame de coração. Não tenha vergonha e não se prenda, porque eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Ninguém sabe do teu particular. Ninguém sabe quantas vezes você caiu. Ninguém sabe quantas vezes, eu falo por mim, eu fiquei deformada por uma ansiedade. Ninguém sabe, ninguém estava lá. Mas Jesus estava.
Ele foi o único que, vem cá, Mari, vem cá, você precisa sair daí. E assim ele faz diariamente, porque tem momentos, tem situações da vida da gente que a gente não é a super mulher. Não. A gente não é a super mãe. E eu tenho para mim que Jesus é o único suficiente na nossa vida. Aquela mulher, ela poderia ter pensado, se eu for, se eu fizer, se eu levar, eles vão falar, eles vão julgar. Ela não estava nem aí. Para finalizar, porque eu falei com meu marido, eu tô assim, a palavra é tão simples. Aquilo que Deus me entregou é tão simples, mas falou tanto comigo. E logo vai falar, aqui mais para frente. Mas o que eu quero mais me atentar é para você entender, para a gente sair daqui entendendo o que nós temos a entregar a Ele. A forma que você tá, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela mulher era pecadora, ela entregou tudo sendo pecadora. Ela fez tudo para Jesus sendo pecadora. Ela levou o que ela tinha de mais valioso sendo uma pecadora. Sabe quando que Jesus perdoou os pecados dela? No final, depois que ela tinha entregado. E às vezes você está se prendendo, você está cheio de falhas. Está tão pesado, né? É tanta insegurança. É tanta coisa que tem te colocado em um lugar que não é seu. E eu costumo falar, essa geração não é uma geração perdida. Essa geração não é uma geração que está do jeito que está. Não aceito. Essa é uma geração eleita, separada, que está sendo preparada. E às vezes dói, essa preparação dói. Eu imagino todo mundo julgando aquela mulher. Ela era uma pecadora. Ela entregou tudo sendo uma pecadora. Mas Jesus perdoou os pecados dela. Então eu não sei como que você está hoje. Eu não sei como você entrou por essa porta hoje. E se eu fosse embora, sem precisar de falar nada, eu iria. Eu iria. Porque Jesus, Ele falou muito ao meu coração, sabe? Sobre entrega. A gente está esperando o momento perfeito. A gente está esperando nós estarmos perfeitos para entregar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele não está esperando, não. Não está esperando você ficar perfeita. Ele está querendo te aperfeiçoar no caminho. Se você tem algo, se você está aí, como eu tenho crises de ansiedade terríveis. Terríveis. E Jesus, Ele me chamou, eu e a minha casa, para a gente caminhar com Ele. E caminhar com Jesus é como essa mulher. É vir oferecer, às vezes, pra gente muito pouco. Que na hora que Marcela falou comigo, eu falei logo com ela, Márcia, tem certeza? E eu falei com ela, eu tô assim, quem prega aqui em casa é meu marido. Mas eu vou. Quando a gente foi começar a cuidar de jovens, eu logo pensei, meu Deus, como que eu vou fazer, Senhor? Porque eu tenho 3 lá em casa, então eu vou ver nesses meninos tudo que eu vou passar. E viver com Jesus, aceitar, a caminhar com Ele, é algo que pra gente parece ser simples, né? Mas você já imaginou? Você está caminhando com Jesus, você está ali vivendo uma vida pesada. E Jesus fala, vem. Você está no nível de ansiedade assim inexplicável e Jesus fala, vem, entrega. Já pensou, já imaginou? Você está ali, que eu escutei, acho que umas 2 semanas atrás, ai Mari, mas eu não sei o que acontece com minha vida, parece que eu não saio do lugar, parece que eu estou presa, parece que o diabo está fazendo assim, vai caindo mais, vai afundando mais. E é isso que o diabo quer. Mas deixa eu te falar algo. Jesus, Ele é aquele que fala, vem. Às vezes você não tem força. A sua mente só acha o quê? Eu só estou indo para baixo, estou indo para baixo. Mas Jesus é o único que pode te tirar
desse lugar.